gravar, a gente pede que não, pela preservação da confidencialidade da própria reunião e da segurança de todas as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece com todo o espaço, com todas as pessoas, é um protocolo padrão da comissão em visitas em loco. Perdão, sobre esse ponto. Não há em nenhum ponto, no momento em que a vítima precisa da transparência, essa determinação de que a reunião seja sigilosa. Nós já passamos por isso em Washington e não gostaríamos aqui que houvesse a censura por parte da comissão, justamente ouvindo as vítimas de censura. Então nós insistimos e vamos manter, dessa vez, apesar de na vez passada nós termos protestado contra aquela decisão, a transparência dessa reunião e, portanto, ela será 100% gravada e filmada. You know where I'm from, niggas. Don't pound all day when niggas ain't afraid of letting them blood spray. And if you think I'm joking, why don't you come and make a O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem a manutenção, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo: não é para passar essa lei, eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central na posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou: não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe.
A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal da minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Que vocês façam alguma coisa, façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer como o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, notas de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado os dispositivos desta Constituição do Brasil. Então, eu quero lhe presentear porque, não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente, é o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, o presidente da Suprema Corte do Brasil soltou essa pérola, uma das pérolas. Ele só fala em política, no exterior. A gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos. Mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso no comício. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento do país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura da nossa nação. Muito obrigado pela sua decisão. Eu sou delegado de Polícia Federal, delegado para melhorar a tradução, um comissionário da última classe da carreira. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro a chefiar, presidir essa instituição. Uma grande arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal não deixou uma atribuição exclusiva do presidente da República. Isso para demonstrar que isso já veio antes do governo anterior, impossibilitando o governo de poder trabalhar e executar. A empresa hidrelétrica Itaipu Nacional, estatal vinculada ao governo brasileiro, está me processando ao exercer o mandato como deputado federal, especificamente na minha função constitucional de fiscalizar e denunciar irregularidades. O motivo? Uma postagem no Instagram feita no dia 6 de setembro, onde denunciei invasões de terras produtivas e atos de violência nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, promovidos por grupos indígenas. Esses conflitos não surgiram do nada. Essas invasões são incentivadas direta e indiretamente por ações da própria diretoria atual da Itaipu Nacional. Essa diretoria tem oferecido apoio jurídico, institucional e financeiro a ONGs que estimulam essas ocupações, colocando em risco a soberania nacional da região de fronteira, gerando violência, dificultando o combate ao contrabando, o combate ao tráfico de drogas, além de desrespeitar o direito de propriedade privada no Brasil. Eu, como presidente da subcomissão de Itaipu, NP-PAR, e na Câmara dos Deputados, cumpri meu papel e fiz a denúncia publicamente. A reação da empresa foi imediata. Entrou com um processo na 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, processando-me por danos morais e desconsiderando que a democracia representa-se e se baseia pela liberdade de expressão, exigindo multa altíssima. O juiz determinou em caráter liminar que o vídeo fosse removido das redes sociais e que eu publicasse um direito de resposta para a empresa, ou seja, censura disfarçada de decisão judicial. Mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria
na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, devido à reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posterior. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus dois casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e o Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial do Estado, policial de Lula, e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro, representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não é ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometer es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable nas horas de tempo e precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive o deputado Lucas Edek, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Edek encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental, porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave violação. E houve rumores, eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar foto dele, chama Clezão. Ele foi morto nas vistas do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la calle. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño.
Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. O juiz esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL. Tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a vez. Eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduza ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário. Obrigado, Pedro Vaca, e o senhor te abençoe. Sou o deputado Carlos Jordi, fui líder da oposição entre 2023 e 2024, e no dia 18 de janeiro, em pleno recesso parlamentar, a Polícia Federal invadiu a minha casa às 6 da manhã, explorando a porta, pularam a janela da minha casa, exploraram a porta, me acordaram com a minha filha e com a minha esposa, e com um mandado de busca e apreensão que eu não sabia o que se tratava. E eles vasculharam a casa toda, pegaram minha arma registrada, tenho o registro da minha arma, pegaram meu passaporte diplomático, o meu celular, pegaram o meu computador. A Polícia Federal tinha 21 dias para fazer a perícia em todos esses itens, e depois disso eu entendi que o que estava vendo era uma busca e apreensão em decorrência de investigações do 8 de janeiro. E aí o que aconteceu para que a Polícia Federal embasasse essa busca e apreensão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes? Eles pegaram uma conversa entre um apoiador meu, comigo, em que ele me chamava de meu líder, e supostamente esse meu apoiador teria participado do 8 de janeiro, porque ele tinha uma foto que foi do 8 de janeiro. Só que a foto foi forjada. A foto era da posse do presidente Bolsonaro, em 2019. Inclusive, na foto tinha um broche, tinha uma praguinha, um adesivo da posse do Bolsonaro, que foi apagada. E esse meu apoiador, inclusive, ele saiu da prisão porque o advogado provou que não era do 8 de janeiro. Mas a Polícia Federal ainda assim fez uma busca e apreensão na minha casa. Eles tinham 21 dias para fazer a perícia. Já se passou mais de um ano e nenhum dos meus itens me foi devolvido. Eu não consegui sequer sair do país. Tive retiradas minhas. Eu não pude ir na OEA, eu não pude ir na posse do banco, eu não posso sair do Brasil, eu não posso defender minha família porque retiraram a minha arma. E nós estamos nessa situação em que, a partir de toda essa escalada de autoritarismo, nós ficamos com medo de falar na tribuna, de nos posicionar, simplesmente porque muitas vezes nós questionamos as decisões do Supremo Tribunal Federal que não têm o respaldo legal, como os inquéritos que são ilegais, como não estão previstos na Constituição, não podem instaurar inquérito de ofício. Nós questionamos esse tipo de atitude que vai avançando, inclusive contra pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, como são os que foram presos no 8 de janeiro. Tudo que nós queremos é que haja uma pacificação do país, mas tem um poder que está se julgando acima dos demais, perseguindo deputados, perseguindo pessoas comuns e se julgando